Olá, eu sou a doutora Yara Mello, sou alergologista, uma das fundadoras aqui da Associação Brasileira de Asmáticos, e é com grande prazer que eu falo para vocês hoje um pouquinho a respeito de asma e rinossinusites. A asma que acomete a muitas pessoas, em especial a quem está nos ouvindo ou tem algum familiar ou próprio é quem tem esse problema. A asma todos conhecem e já ouviram outros colegas aqui falarem bastante a respeito da asma, porém, brevemente eu vou passar por um histórico dizendo que a asma é basicamente uma doença inflamatória, na maior parte das vezes decorrente de um processo alérgico respiratório. E a rinocinusite, né? A rinocinusite e a asma podem ser consideradas uma só doença. Por quê? Na sua fisiopatologia, na causa dessas doenças, elas funcionam exatamente da mesma forma. Quem tem asma e quem tem rinocinusite vai apresentar seus sintomas decorrentes de um processo alérgico, e a alergia respiratória acomete tanto o nariz, seios da face e pulmões. A inflamação, ela ocorre devido a um processo alérgico, como eu falei. A pessoa nasce com uma predisposição genética para desenvolver alergia. Depois de um ou mais contatos com aquela substância capaz de causar alergia, ela começa a ter uma reação que culmina aí com os seus sintomas, tá? Então, aqui no nosso meio, o que mais sensibiliza essas pessoas é o ácaro da poeira domiciliar. E, uma vez sensibilizada essa pessoa, ela, em contato com o ácaro, ela vai desenvolver essa reação que culmina com uma inflamação, tanto da mucosa do trato respiratório alto, e aí eu estou falando do nariz, dos seios da face e dos pulmões, tá? E essa inflamação é que vai ser responsável pelos seus sintomas, né? No nariz, o que que vai ocorrer? Vai ocorrer aquilo que vocês também já devem ter sentido ou percebido em outras pessoas, que é a crise de espirro, a coriza, coceira no nariz, coceira nos olhos e a obstrução nasal, tá? Então, quando a reação ocorre na via respiratória alta, que é o nariz e seios da face, esses são os sintomas decorrentes do processo alérgico que culmina aí com a inflamação, como eu falei, e traz os seus sintomas. Já no pulmão, ele vai traduzir os sintomas de tosse, chiadeira e falta de ar, né? E também, classicamente, a crise de asma. E aí pode haver a complicação dessa perpetuação dos sintomas se, em cima desse quadro, houver uma infecção de vias aéreas. O que que é isso? Ou a pessoa tem um resfriado, ou tem uma infecção bacteriana, e aí esse processo ele fica mais persistente e mais grave, tá? Então vamos lá, tentar resumir essa ideia que parece complicada em algo simples. A pessoa nasce com uma predisposição para desenvolver alergia. Aqui no nosso meio, o agente mais importante que leva a uma sensibilidade é o ácaro. Após essa sensibilização, toda vez que a pessoa entrar em contato com o ácaro, ela vai estimular no seu organismo uma reação alérgica que culmina com a inflamação tanto do nariz, seios da face e pulmões, tá? E a asma e a rinocinusite são aí, nesse caso, decorrentes de um processo alérgico respiratório. E toda vez que a pessoa tem uma rinocinusite ou uma crise de tosse, isso é de fundo alérgico? Não.
né? Outra característica dessas doenças é a sua cronicidade. De forma recorrente, isso ocorre nas pessoas alérgicas, tá? Eventualmente, esses sintomas podem ser confundidos se vierem de forma pontual e esporádica com o quadro viral respiratório, simplesmente. Mas não. No paciente que tem asma de fundo alérgico e rinocinusite, isso pode acontecer de forma recorrente, tá? Importante que vocês entendam, né, a dinâmica do quadro da rinocinusite e a sua relação com a asma, por quê? Uma pessoa pode simplesmente apresentar sintomas nasais e não sintomas pulmonares em um determinado momento da vida, e outras podem apresentar sintomas pulmonares, como a asma, e não terem tanta manifestação do trato respiratório alto, né? Isso às vezes pode confundir um pouco. A pessoa se tem um diagnóstico de asma e esquece do nariz. E de repente o nariz começa a se manifestar, né? Tem obstrução nasal, espirro, e ela não dá valor. E acha que o nariz não tem nada a ver com o quadro pulmonar, mas tem, né? É muito importante saber disso, que a rinocinusite e a asma, elas são uma só doença e devem ser cuidadas de forma constante, né? Então, é muito importante seguir a orientação médica, porque o processo inflamatório, como eu falei, e quero reiterar aqui, ele é constante. E esse processo alérgico, ele traz essa inflamação que será responsável pelas crises, né? Então, o que que a gente tem que controlar? Tem que fazer o diagnóstico. Se sim, o que o paciente está apresentando de rinocinusite e sintomas pulmonares é decorrente de um quadro alérgico. Então, o diagnóstico é muito importante. Seguir a orientação médica. O que que tem que ser feito no quadro de um paciente que tem rinocinusite e asma, ou simplesmente a rinite, ou simplesmente a asma, ele tem que tratar a seu processo inflamatório para não entrar em crise, tá? Muitas vezes o paciente não está sentindo nada e abandona o tratamento, mas a inflamação, ela está ali de base e, dependendo do grau de inflamação, ele vai ficar mais ou menos reativo. Então, outro recado, muito importante, não abandonar a orientação do seu médico, mesmo que não esteja com sintomas, não tenha nenhum sintoma respiratório. Precisa seguir, porque o objetivo é o controle do processo inflamatório. E as crises? Também tem que ser tomadas as devidas providências, de acordo com a orientação médica. Em caso de crise de asma, se tiver um descontrole, tem que ir numa emergência. Então, a função do profissional que está orientando é muito importante, desde o diagnóstico até a orientação de como proceder numa crise, e lembrando, persistir com a medicação que foi recomendada, que o objetivo disso é controlar o processo inflamatório, tá? Então, recapitulando, o que que tem que ser feito? Paciente que está com uma rinocinusite e asma, procurar um diagnóstico, um profissional competente para um correto diagnóstico. Nesse diagnóstico, o profissional vai pedir exames subsidiários, testes alérgicos, enfim, tem que fazer toda uma pesquisa, fazendo o diagnóstico preciso. Seguramente vai ser orientado uma medicação de base para controle do processo inflamatório, controle do ambiente para que esses ácaros, se forem eles mesmos responsáveis, não tornem a estimular esse organismo, e eventualmente até um tratamento com imunoterapia, que são as vacinas, para tentar reduzir um pouco a reatividade do indivíduo alérgico. Espero ter esclarecido um pouquinho, né? E os fatores agravantes são importantes também de se controlar, né? Tanto
a identificar se houver alguma virose, algum refluxo gastroesofágico que pode interferir, mas aí o médico estará apto a fazer esse diagnóstico e orientar corretamente, tá? É isso, estamos à disposição. Se houver alguma dúvida, será um grande prazer poder respondê-las.